Rádio CBN, ZYK 695, AM 780 kHz, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. E na internet, www.cbn.com.br. CBN São Paulo. Apresentação, Fabiola Cidral. Estamos aqui com o CBN São Paulo e hoje recebendo aqui o prefeito da nossa cidade, João Dória, como o CBN São Paulo gosta de fazer, ouvindo as autoridades e colocando contato, inclusive, dos ouvintes com as autoridades para que a gente possa realmente construir essa cidade melhor, que é o nosso objetivo. E eu recebo também aqui no estúdio hoje Renata Lopretti, que veio aqui nos ajudar nessa sabatina ao prefeito João Dória. Bom dia, Renata. Bom dia, é um prazer estar com vocês. E bom dia, prefeito João Dória. Bom dia, Fabiola. É um prazer estar novamente aqui com você. Você que sempre fala da cidade, protege a cidade, quer bem a nossa cidade. É um prazer, Renata, estar com você aqui. Você que está quase que fixa em Brasília, é um grande prazer ter você aqui em São Paulo. Girando, prefeito. Girando. E prefeito que vem, inclusive, de uniforme, né? Pois é, aliás, aos internautas que estão nos assistindo, para justificar. Eu estava em São Mateus, aliás, junto com o Bruno Covas, que é o nosso vice-prefeito, que está aqui também. Tá sujo de tinta aqui, ó. Pois é, nós estamos pintando, fazendo recuperação. Cidade linda, todo final de semana, todos os sábados, 8 horas da manhã, e domingo amanhã tem mutirão de calçadas também na periferia de São Paulo. Sem parar. Bom, eu recebi centenas de mensagens de ouvintes com muitas perguntas a respeito de vários assuntos e muitas delas, inclusive, querendo saber, assim, por que o senhor não quis ir lá na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, que a gente tinha combinado hoje, várias pessoas lá, inclusive, esperando a nossa entrevista, que a gente tinha falado que ia ser lá e depois transferimos para cá. E se há esse receio, de repente, de fazer uma entrevista com o público? Não, nenhum. Nenhum receio. Aliás, eu tenho feito, participado. Mas a logística é um pouco mais complicada. Naquele auditório, especificamente, lá na Livraria Cultura na Eva Hertz, que, aliás, leva o nome da mãe do Pedrinho, que é muito meu amigo, e a avó do Sérgio Hertz. Eu gosto muito. Mas ali você fica numa situação um pouco difícil do ponto de vista de logística. E eu acho importante o debate, Renata, e Fabiola, o debate positivo, construtivo, não ideológico. O debate ideológico não é positivo. Então, a questão partidária, ideológica e tal, não é construtivo. Os ouvintes, são milhares de ouvintes que a CBN tem, inclusive eu, que acompanho. Então, a meu ver, como pessoa de comunicação, é mais importante privilegiar milhares de ouvintes do que 200 pessoas que estão no auditório, que fazem um posicionamento mais ideológico, muda um pouco o sentido daquilo que você sempre defendeu aqui. Vamos defender a cidade, vamos fazer a cidade melhor, vamos criticar o que tiver que criticar, vamos apoiar e reproduzir o que de bom tem a cidade, seja feito pelo prefeito, pelo governador ou pela própria comunidade. A meu ver, tem mais valor isso. Mas a gente tem esse hábito aqui, mas ao longo desse... A gente tem 4 anos pela frente, né, prefeito? Longa vida. A gente tem tempo para, de repente, fazer um auditório melhor, no Parque do Ibirapuera, quem sabe uma entrevista com o público, só para dar essa resposta, porque eu realmente recebi muitas mensagens, muitas. E, aliás, ontem saiu uma portaria no Diário Oficial proibindo o carnaval de rua para mais de 20 mil foliões. Eu acho que é o assunto aí, a última coisa que saiu. Vamos esclarecer. Por exemplo, o Acadêmicos do Baixo Augusta no ano passado foram 150 mil, né? E a expectativa para esse ano, 300 mil. Como é que vocês vão controlar 20 mil? Baixo Augusta é uma coisa, Vila Madalena é outra. Até boa a sua pergunta para poder esclarecer. A cidade não tem carnaval só na Vila Madalena. São Paulo tem carnaval, aliás, o carnaval domina a cidade. São Paulo, talvez mais um ano, vai ser a capital brasileira do carnaval. Vai superar o Rio de Janeiro e a Bahia. O Rio, acho até que já superou, do ponto de vista de blocos, movimento de rua já superou. E a Bahia, provavelmente, nesse crescimento, o ano que vem já supere. O Baixo Augusta tem uma outra área de desfile, não tem limite, ali já está previsto. Tanto é que talvez a própria Daniela Mercury, com o bloco dela, talvez desfile nessa mesma sequência. Ela vai ser autorizada. Na Rua da Consolação. Estamos conversando, ela está conseguindo um patrocínio para pagar as taxas da prefeitura e provavelmente vai desfilar, eu tenho quase certeza absoluta que vai. E vai nesse mesmo eixo da Consolação, terminando ali no Vale do Anhangabaú. Aí dá para fazer sem problema nenhum. Na Vila Madalena, como área residencial, não dá para você colocar 150, 200, 250 mil pessoas, porque é um bairro residencial. Mas não tem como controlar. Como é que vocês vão chegar e falar assim, olha, já tem 19 mil, não pode mais. Como é que vocês vão controlar? Porque um evento de rua... Não é cirúrgico. Um evento de rua, ele é aberto. Lógico que é. Você não tem como controlar um público. Não é cirúrgico. Deixa eu te explicar. Primeiro, ficou claro o Baixo Augusta? Não, isso ficou claro. Então, é uma lá outra não tem essa proibição. A proibição é só não é área residencial. Na subprefeitura de Pinheiros. E você tem as duas mãos da Consolação, ou seja,
dá para escoar de forma segura, tranquila, as pessoas vão se divertir sem nenhum risco e não vão perturbar moradores. As áreas residenciais estão um pouco mais afastadas da Rua da Consolação. Naquela área você tem escritórios e feriado, estão fechados, então é tranquilo para o público, seguro, absolutamente recomendável. Na Vila Madalena foi estabelecido em conjunto com os blocos que lá participam, que aliás de forma muito positiva aceitaram estabelecer uma média de 20 mil pessoas por cada bloco. Não importa se um de repente tem 25 mil, outro tem 10 mil, mas foi estabelecido um entendimento. Não tem essa coisa cirúrgica e olha, tem que ser, não pode ser mais um, nem menos um, nem mais 15 minutos, nem menos, mais ou menos 15 minutos. Não é assim. Foi estabelecido um conjunto de regras feitos com estes blocos. Mas eu não entendi como é que vai controlar isso, entendeu, prefeito? Porque quando você faz um anúncio na internet, a gente faz eventos, o senhor sabe, você coloca lá, você não sabe quantas pessoas vão exatamente, tem um público estimado, claro. Mas não tem como, aí vai ter uma multa para esse bloco que de repente recebeu a mais. O pessoal também está levando muito a ferro e fogo. Não pode, é carnaval, pessoal, relaxa um pouco, não é assim também. O prefeito está dizendo que vai controlar, mas não muito, é para todo mundo prestar atenção. E vou estar lá, inclusive, eu vou lá no carnaval, eu adoro carnaval. Prefeito, queria aproveitar a sua presença aqui uniformizado para lembrar que a cidade de São Paulo já teve em outras gestões iniciativas com o propósito de melhorar o aspecto de zeladoria da cidade. Marta Suplicy assumiu com a Operação Belezura. O prefeito Gilberto Kassab, de uma outra maneira, ali por uma via de mais longo prazo institucionalizada, foi atrás de fazer o Cidade Limpa. Todas essas foram iniciativas que cada uma a seu modo ou não vingaram ou foram diluídas com o tempo. Ou foram pontuais, né? Qual é o compromisso, qual é a garantia que o senhor poderia dar que esse frenesi de zeladoria, digamos assim, do primeiro mês, tem sustentabilidade no tempo, não vai ser uma coisa que vai se perder? Bom, posso fazer uma brincadeirinha? Opa! La garantia sou eu. Nós vamos fazer isso os 4 anos. Esse é um programa, o programa Cidade Linda, que é coordenada pelo Bruno Covas, que está aqui no estúdio conosco, que acumula a função de vice-prefeito com a de secretário das prefeituras regionais. E ganha um salário só, trabalha em dobro. Nós vamos fazer esse programa o ano inteiro. Cidade Linda começou no primeiro dia da nossa gestão, ou seja, no dia 2 de janeiro, segunda-feira, 6 horas da manhã, e todos os finais de semana, sem exceção. Mesmo aqueles onde circunstancialmente o prefeito estará viajando, o Bruno vai conduzir. E mais do o Bruno que isso, é que não pode viajar, é isso, prefeito? Não, quando ele viajar eu fico. Ele pode eventualmente viajar. Mas viagens só, viagens como prefeito, né? Porque ele não vai tirar férias, nem folga, nem um dia. Não, a única exceção que eu tenho é o aniversário de 15 anos da minha filha, da Carolina, que eu quase não vejo, eu prometi aproveitar um feriado, eu vou viajar no feriado com ela. Mas é o único, com ela, minha esposa e meus 2 filhos. Mas fora disso não tem mais feriado, não tem nada. Agora é cárcere privado. Os secretários já sabem, tem 3 aqui, 4 que estão aqui, já sabem que é regime de cárcere privado. Trabalho 16 a 7 horas todo dia. Aliás, teve outro dia um jornal aqui de São Paulo que mandou checar, foi ver se eu realmente chegava cedo e se saía tarde. Acho que cansou o repórter, porque como eu chego 7h30 e saio meia-noite e meia, eu mandei ver se estava o repórter, oferece lá um cafezinho, um pão de queijo, eu já tinha ido embora. Era 10h30, acho que o repórter cansou, foi embora. Mas, complementando a resposta, Renato, este é um programa que, além dos grandes eixos, como nós fizemos hoje na Zona Leste, em São Mateus, também as 32 prefeituras regionais da cidade fazem o Cidade Linda nas suas micro-regiões. Então, hoje, todas as prefeituras regionais estão trabalhando em regime de mutirão, com as suas estruturas, com apoio, inclusive, de comunidades locais, Associação Comercial, Rotary, Lions, associações pequenas, médias e grandes que também estão colaborando. É impressionante, Fabíola. As pessoas vão com a sua vassourinha, outra leva a sua flor, outra leva um vaso para ajudar. Estão mobilizando a cidade para que as pessoas possam expor e exercer o seu direito de cidadania de proteger São Paulo. Bom, nesse ponto, hoje o senhor foi para São Mateus, na periferia, né, na área mais periférica, não tão na região central, mas essa também foi uma pergunta que apareceu muito, tem a Berenice, tem o Cláudio que mandou mensagem aqui. Por que o senhor resolveu começar pelo centro, né, já que a periferia é tão abandonada e um dos grandes problemas da nossa cidade é realmente a desigualdade, e já que o senhor sempre fala que quer dar o foco para as pessoas menos favorecidas na cidade, por que não começar
passar pelas áreas mais periféricas nesse projeto. E aí, emenda até o Cláudio Jesus, fala assim, será que Cidade Linda é realmente as fachadas pintadas, a rua varrida? Será que não poderia cuidar mais, de repente, até das ruas esburacadas, ter um outro aspecto esse Cidade Linda? Pergunta do Cláudio Jesus, da Berenice e tantos outros nesse sentido. Olha, eu vou responder. Primeiro, tudo tem planejamento, tem estratégia para isso. O programa Cidade Linda é do centro para a periferia. Ele sai do eixo central e irradia para a periferia. O outro programa, entre muitos que nós estamos fazendo, chama-se Calçada Nova, no chamado Mutirão Mário Covas, ele vem da periferia para o centro. Amanhã, por exemplo, nós vamos estar, Bruno e eu estaremos 8 horas da manhã no Aricanduva, fazendo Zona Leste também, fazendo calçadas e já fizemos Zona Sul, já fizemos Zona Norte, já fizemos Zona Leste. Esse vai ser o 5º movimento nosso, vem da periferia para o centro. O Cidade Linda é do centro para a periferia. E volto a lembrar aquela resposta que eu dei a Renata agora há pouco. As 32 prefeituras regionais estão trabalhando e têm essa missão de trabalhar mas a questão na periferia e em todas as áreas da cidade. Mas você precisa ter estratégia, você não pode deixar de ter uma estratégia. Do centro para a periferia, Cidade Linda. Calçada Nova, da periferia para o centro. A ação irradiadora do Cidade Linda está sendo realizada pelas 32 prefeituras regionais, na periferia, na Zona Sul, na Zona Leste da cidade, no extremo da Zona Norte, região Noroeste, que são as regiões mais fragilizadas da cidade de São Paulo. E quanto aos buracos, só para não ficar sem resposta, um ouvinte aqui da CBN. Esse é um outro programa, que é um programa de tapa-buraco. Nós estamos sofrendo, não é justificativa, mas é importante lembrar, são as mais violentas chuvas em São Paulo nos últimos 67 anos. Desde que, aliás, começaram a fazer a medição disso. Chuva em asfalto, como de resto em qualquer situação, fragiliza muito. Você tem um problema agravado com as chuvas. O esforço que o Bruno Covas está fazendo e as prefeituras regionais é muito grande para tapar buraco. Mas não dá conta, porque você tapa um buraco aqui, vem outro acolá e vai. Agora, a estrutura da cidade está sendo melhorada, nós estamos no nosso 33º dia, são 33 dias de gestão. Não dá para fazer milagre. Dá para fazer esforço, trabalho, dedicação, empenho. Milagre a gente não consegue fazer. É curioso. E nem promete milagre. Eu acho que são 35 dias de tanto trabalho e a cobrança dos ouvintes, já que está mostrando tanto trabalho, quer mais trabalho. Então vai ser cobrado na mesma agilidade que eu acho que o senhor vem demonstrando. Faz parte Agora, do jogo. Só para deixar bem claro, porque essa história dos buracos e as ruas esburacadas também foi aqui campeão de audiência. Quantos buracos nós recebemos de presente? Eu não vou falar da gestão anterior. Até porque eu gosto do Fernando e tenho feito, aliás, fizemos uma transição muito tranquila, muito equilibrada, muito democrática. E, ademais, além de eu ter respeito por ele, de nada adianta você dizer, olha, foi lá no passado, tal, mas, de qualquer maneira, nós herdamos mais de 300 mil buracos para tapar. Você tem essa contagem? Temos, 300 mil buracos. E quantos já foram tapados? Buracões. E quantos já foram tapados? Todo dia, provavelmente, em torno de 100 mil. Mas ainda tem mais 200 mil e mais os novos buracos que aparecem. Essa cidade é uma dimensão de um estado, né? A dimensão física de São Paulo é muito grande. Então é um grave problema da cidade. Agora, soluções para isso, além de tapa-buraco, é melhorar a qualidade do asfalto. O asfalto é de má qualidade. Esse é um problema que a cidade sofre e principalmente, Renata, pelas intervenções das empresas que prestam serviços. Sabesp, Eletropaulo e Comgás. Nenhuma acusação, até porque nós já chamamos os presidentes e as diretorias das 3 empresas e fizemos um entendimento com eles. Primeiro, onde fizer buraco, vai ter que restabelecer entre 50 a 100 metros de massa asfáltica. Não vai mais corrigir o buraquinho, que aí você fica uma coxa de retalhos numa rua e numa avenida. Você tem, independentemente dos buracos, a trepidação. Você não consegue ter uma rua em São Paulo que você consiga andar 1 quilômetro sem calombo ou sem buraco. Coisa. Calçada é a mesma coisa, que é outro tema que eu posso te responder. Mas que também para essas concessionárias também, né? Que fazem buracos. E intervém também na calçada. Muito. E eu disse a eles o seguinte, o negócio de vocês não é asfalto. Então isso é terceirizado, só que ninguém fiscaliza, a prefeitura fiscaliza mal, a sua área de obras fiscaliza mal, vocês contratam, provavelmente pagam um valor caro para um serviço ruim. E fica a cidade toda retalhada com a intervenção da Comgás, da Sabesp, da Eletropaulo. Agora mudou. Eles vão ter que fazer de 50 a 100 metros, é a orientação que o Bruno já tem passado para todos os prefeitos regionais. Isso tem um custo adicional para eles, mas tem um benefício para a cidade também, porque a cidade é que alimenta mais de 50% de todo o movimento dessas 3 E eles toparam e vai ter... Toparam. Não muito felizes, mas toparam. Agora, isso, já conversando com outras gestões, é o problema da fiscalização. Faltam fiscais na cidade. O senhor vai aumentar fiscais para ver isso? Não precisa aumentar, eles precisam só trabalhar.
Eles não estão trabalhando? Agora estão. E como é que cobra para eles trabalharem, então? O prefeito regional, as redes sociais, emissoras de rádio, a população, o grau de cobrança. Nós temos um projeto que a gente já lançou nas redes sociais que chama-se Olho Vivo. Ajudem a fiscalizar e ajudem a melhorar a cidade. Quantos fiscais existem para fiscalizar? Nós fizemos o número na prefeitura, não sei te dizer. Mas quero te dar uma informação... Mas dizem que é baixo, se não me engano, eram 300 fiscais, se não me engano, só na questão das calçadas. Tem um número baixíssimo para você fiscalizar essa cidade inteira. Fabíola, baixo ou alto, a cidade tem que funcionar bem. E a população fiscaliza. O que você apresenta aqui diariamente, e outros veículos de comunicação, mesmo o Bom Dia São Paulo, que eu assisto diariamente, e todos os nossos prefeitos regionais têm a obrigação de assistir, eles têm que acordar cedo e assistir o Bocardi. O CBN São Paulo também, 9h30 ao meio-dia. CBN, aí tem outras rádios também, tem mais 2 rádios que, como vocês, fazem um bom trabalho toda manhã. A televisão, e aí a TV Globo faz um trabalho excelente com o Globo News 24 horas, né? E Globo News 24 horas. Mas na questão mais da cidade, é um pouco menos a Globo News. Faz um trabalho excelente, mas é menos focado na cidade. Então você já tem um sistema, vamos dizer, de vigilância, de apontamento de problemas que ajudam você a corrigir, na medida do possível, o mais rápido diante do problema e do drama que muitas vezes se apresenta. Não adianta a gente contratar mais pessoas, isso não vai resolver. Nós temos que usar também tecnologia e usar o sistema de geolocalizadores para os problemas, e com isso você tem, exatamente como você está fazendo aqui agora, que você tem a sua tela, nela você tem uma capacidade de apresentação melhor da cidade, onde tem os seus problemas e onde tem outros dramas que não são apenas de buracos, né? Eu tenho outra pergunta sobre esse assunto da cobrança, do como cobrar. Boa parte das iniciativas desse seu primeiro mês de administração foram iniciativas bancadas ou fortemente apoiadas por empresas, prefeito. Até quando o setor privado vai se dispõe a assumir funções, ações do setor público sem exigir contrapartida? Ótima pergunta. Eu estou fazendo todo o possível para mostrar a essas empresas. Hoje são mais de 80 empresas já solidárias atuando em vários setores. Se precisar, depois a gente pode até nominar algumas delas. O que eu tenho dito a eles? Olha, sejam solidários com a cidade. São Paulo tem um orçamento limitado, nós não trabalhamos nesse orçamento, o orçamento foi feito pelo Fernando, aliás, nós não mexemos no orçamento, até em respeito ao esforço que ele fez para deixar o orçamento para a cidade, e nem discutimos se aqui e acolá tem algum tipo de problema, mas não tem dinheiro. Aliás, não é um tema de São Paulo. O Brasil inteiro sofre as consequências de uma recessão econômica muito forte, que é uma herança ruim dos governos Lula e governo Dilma. Mas essa é uma questão política. Como resolver isso? Eu tenho feito apelo e tenho dito a essas empresas, olha, sem nenhuma contrapartida, São Paulo é o maior mercado de consumo de tudo que vocês fazem. Em telefonia, em construção civil, em apartamentos, em produtos de consumo, em eletrodomésticos, em material de construção, acabamentos. Está na hora de vocês poderem devolver um pouco para essa cidade, com amor, com cidadania, aquilo que essa cidade, ao longo de tantas décadas, já ofereceu para vocês. Amanhã, quem sabe, a situação econômica mudando, a própria resposta da população, com uma situação melhor, vai responder consumindo mais os seus produtos, comprando mais automóveis, mais motocicletas, mais produtos de higiene e limpeza, e por aí vai. E as empresas estão respondendo bem. Não tive um não mas até agora. Só uma coisa, prefeito. Essas empresas, como é natural, têm seus interesses, alguns desses interesses conflitantes com o do poder público. Vou dar um exemplo. A empresa que vai reformar os banheiros do Parque do Ibirapuera tem lá uma pendência judicial com a prefeitura relativa ao Parque Augusta. Todo mundo conhece bem essa longa novela. Depois do que o público tudo que o público já viu no passado recente, depois do que está sendo revelado na Operação Lava Jato, o senhor acha que de fato as pessoas devem acreditar que as empresas não vão esperar nada em troca, que elas não vão ter nada em troca? Só emendar aí, porque tem muitas perguntas relacionadas a isso, e até uma fala aqui da Rosângela Cristina, ela assim, eu queria saber do prefeito exatamente se ele não acha temerária essa relação com os empresários, porque ele fala assim, as empresas são realmente boazinhas desse jeito? Elas não querem nada em troca? Porque não existe aquela máxima de que não existe almoço grátis? Olha, são dois temas. Primeiro, o tempo atual é uma coisa. Lava Jato, PT é outra história. Se a gente quiser entrar no tema político aqui, a gente entra também. Comigo a história é diferente. Condenável seria fazer e não revelar quem está fazendo. Nós estamos dando absoluta transparência. Não tem problema nenhum o fato de ser a Cyrela, uma construtora, com toda a transparência, porque isso sim é estabelecer condições claras e abertas para que todos possam ver. Não tem embaixo do pano, não tem escondido atrás,
não tem no escuro, fez, quem sabe, quem foi que pagou, absolutamente claro. Então, com a clareza, não há nenhuma dúvida do comportamento que a prefeitura tem que adotar. Seja a empresa com interesse ou sem interesse, quando ela faz, ela está bastante clarificada que é sem nenhuma contrapartida. Até o contrário, ela ficando exposta, ela sabe até que a situação dela pode ficar até pior diante dessa circunstância. Então não há isso. Mas o que alguns advogados falaram, e até cientistas políticos que nós ouvimos ao longo dessa semana, os prefeito... especialistas. Vocês adoram os especialistas. É... Eu adoro os especialistas também. Falaram que o nosso corujão da saúde não vai funcionar, mentira. Calma, que não é isso que ele falou agora. Programa, não, mas os especialistas de saúde... os advogados... Tem o nome de todos eles, né? Dizendo que isso não ia funcionar, balela, conversa fiada. E é o grande gol até agora da gestão. Um dos. Agora, não, em relação a isso ainda sobre essa parceria, prefeito, vamos com lá, as vamos empresas... ver o que os especialistas disseram. Não, eles falaram que não é ilegal isso, porém, o que seria o ideal? Seria que isso ocorresse de uma transparência, o senhor fala de uma transparência... Eu tô falando. Deixa eu terminar, prefeito. Que de colocar isso à disposição, por exemplo, num site, a prefeitura procura parceiros para a reforma, isso deixar disponível para que outras empresas também possam concorrer. É o que está ocorrendo. As empresas estão, batendo na nossa porta. Não, o senhor tem ligado para as empresas e elas ligado. Não é algo também... público. Prefeito, como é que o senhor isso está no site da prefeitura. Como é que o senhor conta para nós? Como é que é a conversa? Como é que o senhor convence o empresário a doar? Convencendo. Eu liguei, por exemplo, convencendo. A gente quer saber isso. Vou pedir alguma ajuda. Você fabrica alguma coisa ou não? Não são notícias só. Então vamos trazer as notícias para o interesse da opinião pública, exatamente o que você faz. Fazer uma doação de notícias. Mas nós temos feito o seguinte, eu tenho telefonado, quando, por exemplo, Marginal Segura, até aqui o nosso secretário de Transportes. Lançamos o programa Marginal Segura no dia 25. Ele falou, João, nós precisamos de mais automóveis para poder garantir uma segurança melhor e um atendimento mais rápido na Marginal Tietê e Pinheiros. Peguei o telefone, liguei para o Eduardo Souza Ramos, que é o presidente do conselho da Mitsubishi, falei, Eduardo, nós precisamos de veículos. Você se disporia a doar 20 veículos? Você fala com a Mitsubishi? Ele é um acionista, mas não é dono, a Mitsubishi é uma empresa japonesa. Para doar 10 veículos com guincho, a sua L200, não é só doar o veículo, é doar o veículo adaptado, etc. Ele falou assim, me dá 2 dias? Eu falei, lógico. 2 dias depois, ele me telefonou e disse, ok, consegui a doação dos 10 veículos. Já entregaram quantos, Sérgio? 1 veículo e tem mais 9 agora, porque eles são todos adaptados. Nós mostramos até a foto dos veículos. Custo zero, cada um custa cerca de R$120 mil com os guinchos e os equipamentos. Qual é o interesse da Mitsubishi? Nenhum. Foi o interesse de apoiar. E receber isso que eu estou fazendo agora aqui, falando o nome dela. Depois liguei para a Honda, porque ele também me disse, precisamos de motocicletas para atender melhor, mais rapidamente, serviços que exigem o uso da motocicleta e não do veículo. Eu liguei para a Honda, falei com o vice-presidente da Honda, disse, olha, se vocês puderem disponibilizar 20 motocicletas, 10 para o CT e 10 para a Guarda Civil Metropolitana, a cidade vai agradecer. Não tem contrapartida nenhuma. Não há nenhum receio de a prefeitura ficar com o rabo preso, como a Renata falou, quer dizer, depois tem alguma empresa que tem algum problema aí, a prefeitura ficar devendo favores? Olha, quem deve favor é o PT, eu não devo favor para ninguém. As empresas que vão fazer isso, fazem porque querem fazer. Não tem contrapartida nenhuma, zero. A cidade tem que agradecer essas pessoas, Fabio. Estão ajudando. Para quem diz que não é político, o senhor já falou do PT umas 5 vezes aqui em meia hora. Eu adoro o PT. Eu percebo. Essa linda história, esse lindo legado que deixaram para o Brasil é uma beleza. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Há pouco o senhor estava ali ironizando os especialistas. Ironia e ceticismo é saudável em qualquer canto. Os especialistas erram. Talvez seja recomendável mesmo que a gente ouça e veja todo mundo. Não pode escolher especialista. Exatamente. Só escolhe especialista que coincide com a vontade de quem está fazendo a matéria. Mas a minha questão, puxando isso que o senhor disse, é de outra natureza. Vamos pegar, por exemplo, o caso da velocidade nas marginais. Pesquisas recentes mostram que o senhor tem apoio popular para elevar a velocidade. 64%. Não é um apoio acachapante, você percebe que essa é uma questão que de alguma maneira divide o público, mas o senhor tem a maioria do seu lado. Por outro lado... 64%. 54%, perfeito. Não, 54% no todo. Dos que dirigem automóvel, 64%. Pode olhar lá a pesquisa. Mas é o todo. Mas eu acho que o todo tem direito a opinar. Tem direito a opinar. Não, eu disse, a maioria está com o senhor, embora tenha digamos assim, um percentual respeitável do outro lado. E é uma questão que envolve a segurança física, envolve o risco real para as pessoas. Nesses casos, prefeito, o que é mais importante? Ouvir o público
ouvir o apoio popular ou ouvir os especialistas, ainda que eles possam às vezes errar? Ouvir os dois. Foi Mas exatamente o senhor está ouvindo o que nós mais fizemos. quem nesse caso? Não, ouvindo os dois. Ouvindo a população. A população nós servimos a população. Eu não sirvo especialista. Eu não sirvo a imprensa. Eu sirvo o povo de São Paulo, Renato. Eu fui eleito pelo povo de São Paulo. Não fui eleito por especialista e nem por veículo de comunicação. A minha obrigação é atender a população. Agora, ouvir técnicos, engenheiros, especialistas na área de trânsito é muito bom. E nós vamos ouvir a empresa que chama-se CT, Companhia de Engenharia de Tráfego, que é uma empresa da Prefeitura de São Paulo, com pessoas absolutamente especializadas, aliás, da maior competência. Fiquei muito feliz de ver e conviver com engenheiros, com técnicos, com especialistas que ajudaram a confirmar o programa que nós tínhamos desenhado ainda na campanha para a realização desse programa da Marginal Segura, que lançamos no último dia 25. Até tem uma pergunta do Oded Grajev, da Rede Nossa São Paulo, que ele pergunta se o número de acidentes aumentar na Marginal, o senhor vai voltar atrás e vai reduzir a velocidade mais uma vez? Não? Nós sempre temos. Eu não tenho compromisso com o erro, Fabíola. E nem posso ter. Eu sou prefeito da cidade, eu não posso ser um teimoso. Eu tenho que ter um compromisso de fazer as coisas caminharem bem, serem eficientes, serem produtivas, saber ouvir. Mesmo quando a crítica é injusta, você tem que saber ouvir também. E quando a crítica é justa, você tem que analisá-la e discerni-la e, se necessário, recuar para poder avançar. Até agora, os índices estão dentro da normalidade, funcionando muito bem. O programa Marginal Segura não é um programa só de requalificação de velocidade, é um amplo programa de sinalização, de educação, de readequação, de retirada de ambulantes que infelizmente, diminuíram bastante, mas ainda existem alguns, você tem que tirar, porque as marginais Tietê e Pinheiros não são áreas para pedestres. Você não cruza a marginal porque você não tem que ir para lugar algum. A presença dessas pessoas gera risco nos atropelamentos, assim como as pessoas em situação de rua. A melhoria das lombofaixas, que são as faixas de cruzamento nas ruas transversais, já foram feitas várias dessas lombofaixas, são aquelas elevações que se fazem e permite que o automóvel diminua a velocidade e o pedestre possa cruzar com mais segurança. Ainda sobre isso, uma questão específica. Há quem diga que a velocidade diferente para diferentes faixas da marginal pode dificultar a fiscalização. O senhor concorda? Não, é perfeitamente possível, não só você utilizar de forma adequada as velocidades em faixas, nos Estados Unidos é assim, na Alemanha é assim, e funciona muito bem. O que pode dificultar, isto sim, é a fiscalização de motocicletas. E nisso nós estamos utilizando o controle de velocidade com as pistolas, com agentes do CT, não mais com Guarda Civil Metropolitana, que essa está na rua para fazer a defesa do patrimônio da cidade e a defesa das pessoas também. Neste caso das motocicletas, nós estamos fazendo um acompanhamento, eu diria, mais específico, porque a maior parte, 80% dos acidentes da Marginal, Fabíola, são com motocicletas, infelizmente. E os outros, vamos dizer, 15% a 18% são com pedestres. Aí você tem um índice ali de 2%, 3% provocados por veículos, por alguma razão. Alguém que está usando o celular, alguém que excedeu na velocidade, alguém que se alcoolizou e foi dirigir. Então, o nosso maior desafio é melhorar a disciplina das motocicletas e evitar pedestres nas marginais. Com fiscalização e mudança, tá certo? Isso. A gente está recebendo aqui hoje o prefeito João Dória e também Renata Lopretti aqui nessa entrevista ao prefeito João Dória. Vamos ao Repórter CBN e voltamos daqui a pouquinho com mais entrevista ao vivo, 11h30. CBN São Paulo. Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN. Sábado, 4 de fevereiro de 2017. Familiares de policiais militares protestam neste sábado na frente de diversos batalhões da Polícia Militar do Espírito Santo. Eles reivindicam reajuste salarial e pagamento de auxílios. A saída de viaturas e policiais foi bloqueada pelos manifestantes. A Polícia Militar foi procurada e ainda não se posicionou sobre as manifestações. O velório da ex-primeira-dama Marisa Letícia, realizado no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, já foi aberto ao público. O ex-presidente Lula foi o primeiro a chegar ao local pouco antes do corpo de sua mulher.
Logo nos primeiros minutos da cerimônia, ainda reservada, Frei Beto fez uma oração para a família e amigos mais próximos, enquanto uma fila de simpatizantes do PT se formava do lado de fora do sindicato. A revista alemã Der Spiegel, uma das mais populares do país, provocou controvérsia no país e no exterior neste sábado com uma ilustração na capa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decapitando a Estátua da Liberdade. No desenho, Trump segura uma faca ensanguentada com uma mão e na outra ergue a cabeça da estátua. A capa desencadeou um debate nas redes sociais e na mídia internacional. O desenho foi publicado após Trump realizar uma série de ataques contra Berlim, marcando uma rápida deterioração nas relações alemãs com os Estados Unidos. No horário de Brasília, 11 horas e 32 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN São Paulo. Apresentação: Fabíola Cidral. Estamos de volta aqui com o CBN São Paulo, hoje com transmissão ao vivo pelo Facebook, pelo site da CBN, porque temos aqui no estúdio o prefeito da cidade de São Paulo, João Dória, e também com a participação de Renata Lopretti. São muitas mensagens que chegam aqui. A gente está tentando aqui unir os assuntos para que o prefeito possa realmente responder a muita coisa. Chegou uma pergunta aqui do André, já que ele falou sobre moto na saída aqui, ele falou assim: olha, eu sou motociclista há mais de 25 anos, eu gostaria de convidar o prefeito a dar uma voltinha de moto por São Paulo, já que ele gosta aí de utilizar uniformes e, por exemplo, ele está hoje de uniforme e tem outros ouvintes falando assim, por que ele também não começa a andar de ônibus, não utiliza o serviço de saúde? Vamos fazer, segunda-feira estaremos no ônibus, nós vamos, aliás, convidamos a CBN para ir conosco, inclusive, vamos pegar numa região bastante... de surpresa ou vai avisar? Não, surpresa. Se não prepara, não dá para... Eu não quero nada preparado. Eu tenho feito visitas surpresa em postos de saúde, escolas, creches, nas próprias prefeituras regionais. Então, na segunda-feira, vocês vão receber um aviso com 1 hora de antecedência. Agora tem que acordar cedo comigo, porque é 6 horas da manhã. Tem pergunta de ouvinte aí também? Wilson Agora, só Júnior... para responder, André, tá topado o convite, tá? Então... Você me empresta o capacete, equipamento de segurança. Eu vou encaminhar para a prefeitura e-mail dele. Pode, pedir, vambora, prefeito, para Fabíola poder partir para outro tema. O Wilson Júnior pergunta pelo Twitter se o senhor vai elevar a velocidade em outros pontos da cidade, além das marginais. A pergunta é boa, embora eu já tenha respondido, a pergunta do Wilson é boa. Não, as velocidades em todas as outras avenidas e ruas serão mantidas como estão. Bom, vamos entrar na polêmica aí dos últimos tempos, né? Grafite, pichação e tudo mais. 5 integrantes da Rede Sustentabilidade pediram em nome pessoal à vara da Fazenda Estadual que determine a suspensão imediata da remoção dos grafites e das pichações. Eles alegam que o senhor não tem competência para decidir o que é arte, o que não é arte. E a pergunta é, o senhor se sente credenciado para decidir o que é arte, o que é grafite, o que é pichação? Eu nem vou comentar esse tipo de colocação, porque é ridículo esse tipo de observação, né? Ridículo. Para ser assim, bem direto, mas ridículo. Foi uma ação na justiça até. Bem, mas você acha que a justiça vai dar guarida a rede... isso? Não, Só se a gente não confiar na justiça no Brasil. Uma bobajada dessa, imagina. Primeiro, nós não estamos removendo grafite, estamos removendo pichação. E contra a pichação, Renata, Fabíola, vocês que são ouvintes, o prefeito não vai dar tolerância e vai agir com firmeza. Leis, legislação, punição, processo contra pichadores. Grafiteiro não tem nada a ver com pichador. Grafiteiro e muralista é arte urbana, arte de rua, que eu respeito, a prefeitura respeita, o André Sturm, que é o nosso secretário de Cultura, respeito. Nós já abrimos um bom diálogo com eles, temos conversado com eles, e você vai ter aí novidades muito boas, a começar do MAR, que é o Museu de Arte de Rua. Nós vamos ter 5 grandes eixos, estamos escolhendo junto com os grafiteiros esses eixos. Provavelmente no final da semana que vem já estamos anunciando o primeiro eixo. Mas prefeito, o senhor até falou, né, que é uma bobagem, que nem vai responder, mas merece. Imagina, no meio artístico, perda de tempo. Mas eu acho que é uma questão, como o senhor é muito respeitoso, inclusive a ouvir todo mundo, a rodar pela cidade, ao lado artístico, a parte artística, inclusive de muralistas que o senhor elogia, como Eduardo Cobra, como até mesmo Gêmeos. E outros grafiteiros estão muito chateados com a sua decisão e
com a forma como essas coisas vêm acontecendo. E acredito que até alguns ouvintes, ouvindo muitos artistas, urbanistas, acham que a forma que o senhor partiu, declarando essa guerra, entre aspas, essa batalha com os pichadores... Posso fazer um esclarecimento? Não é batalha contra os pichadores. Pela defesa da cidade de São Paulo. Talvez eu tenho certeza que qualquer ouvinte que está nos acompanhando agora não gosta da sua porta, da sua casa, do seu prédio pichado. Mas a preocupação é que isso vire uma batalha na cidade, porque como controlar esses pichadores? Porque o que a gente está acompanhando na cidade é, por exemplo, o pichador vai lá de madrugada, como aconteceu aqui no Pacaembu. Ele picha, imediatamente a prefeitura vai lá e limpa. Aí ele picha na 23, vai lá e apaga. A prefeitura está gastando quanto de tinta para poder apagar tudo isso? A prefeitura vai gastar o que for necessário para proteger a cidade, o seu patrimônio, o patrimônio das pessoas. Já tem 32 pichadores que foram presos. Eles serão processados. O primeiro processo já começou com o filho desse diplomata que devia ter vergonha na cara, sendo quem é, morando num bairro de classe média, de pichar e estragar um próprio público, uma estátua na Praça da Sé. Vai ser processado, aliás, já foi. O processo já foi colocado em juízo pelo nosso secretário de Justiça. Não vai ter moleza. Não terá moleza. Pichador, eu já tenho dito, ou muda de profissão, vai ser grafiteiro, vai ser muralista, vai buscar arte, ou vai fazer outra profissão, ou muda de cidade. Porque ele vai enfrentar 4 anos um prefeito que não vai dar a menor chance para essa gente. A gente ouviu um psicólogo Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar, Polícia Civil, 38 mil taxistas agora fazem parte do Olho Vivo, não só para olhar e denunciar grafiteiros, pichadores, mas também olhar outros problemas da cidade. Acabou essa história de terra de ninguém. São Paulo tem comando. Não teria como fazer um diálogo, porque diz que não tem diálogo. Com contraventor não tem diálogo. Você vai dialogar com bandido? Você dialoga com bandido? Não, mas o senhor considera todos bandidos? Todos os pichadores são bandidos. Porque alguns grafites também foram apagados. Grafites, porque estavam mutilados, Fabíola, estavam mutilados por pichadores. Mas dizem que isso faz parte da arte urbana. Bom, a prefeitura não entende assim. Onde tem pichação vai ser apagado. Prefeito, a gente ouviu o senhor falar... Temos tantos temas, será que a gente pode ir para outro tema? Mas é que isso é muito importante. Tema. Eu quero ir, mas queria lhe falar. A gente vê o seu entusiasmo sobre a sua questão. Uma curiosidade, na sua escala de prioridades, cuidar dos pichadores está onde, prefeito? Não é. Todas as prioridades são importantes. Vocês é que estão elegendo. Nós estamos aqui já 10 minutos discutindo esse tema. Não chegou a 10 minutos. Eu sei que a gente controla o tempo bem. 4 minutos. Era só, queria entender. Todo mundo prioridade é saúde, é educação, transporte, habitação, segurança e zeladoria da cidade. Ok. Agora, isso está no capítulo zeladoria. Há um universo até de gente que, para fazer essa bobajada aí de acionar a justiça, etc., que perde tempo com isso. Ao invés de defender a cidade e proteger a cidade, fica perdendo tempo fazendo essa confusão entre grafiteiros e pichadores. Pichadores são detratores e vão ser tratados como tal, são ilegais. Grafiteiros e muralistas são artistas que terão conversa, não tem conversa. É essa a conversa, ponto. Falando ainda sobre essa parte um pouco de arte urbana e tudo mais, tem uma questão que também é um pouco criticada e está sendo analisada, acho que não criticada, mas está sendo observada, que é a questão da ocupação do espaço público, né? Essa foi uma marca da gestão passada, eles criaram aí o Ruas Abertas, teve um envolvimento maior no Carnaval de Rua, que o senhor vem mantendo, porém com algumas diferenças. Por exemplo, nesse aniversário da cidade de São Paulo, o senhor priorizou praticamente todos os eventos em lugares fechados, né? Tem a história do pedágio do Carnaval de Rua, esse limite do público, restrição em algumas ruas. Tem aí o fim do food truck na Paulista, tem uma notícia também de um fim de um parklet lá no Aricanduva. Tem uma mudança aí em relação a essa história da ocupação do espaço público? Como é que isso será dentro das suas prioridades? A resposta é assim, tem disciplina, tem ordem, tem que ser cumprido. Que não é terra de ninguém, isso aqui é uma cidade, tem ordenação, tem princípio, não dá para o sujeito fazer o que quer, a hora que quer, como quiser e achar que isso está valendo. Agora tem. Mas o senhor acha que, por exemplo, a gente vive nessa cidade há um tempo, a gente acompanhou, por exemplo, as pessoas em São Paulo viviam muito retraídas, né? Condomínios fechados, muros, essa coisa de você não utilizar o espaço público, não ter esse encontro nas praças e tudo mais. Isso houve um ganho nos últimos anos para cá, ganho. Mas eu acho que inclusive por pressão da sociedade. Mas isso é positivo. Mas dependendo dessas medidas que o senhor coloca, a gente não pode dar um passo atrás e na apropriação das pessoas pela cidade, porque eu acredito muito nesse conceito de cidade para as pessoas. E a ocupação do espaço público tem um poder muito grande disso. Fabiola, o espaço urbano deve ser espaço cidadão, as pessoas devem ocupar, mas tem ordem, tem disciplina.
Você não pode fazer baile funk numa área residencial, porque o funk é uma expressão da sociedade, e desrespeitar a lei do silêncio. Quando o senhor fala ordem, o senhor está querendo falar em licenças, fiscalização, claro, evidente. Definição de zonas. Evidente. Você não pode fazer o que você quiser, mesmo em nome desta liberdade. Eu defendi, aliás, aqui com você, quando você me entrevistou na campanha, que você me perguntou sobre a Paulista, eu falei, bom, medida boa. Você falou que não conhecia, gostou e resolveu manter. Aprovei e estamos incentivando, inclusive. Uma boa medida da gestão do Fernando, que a população adotou e está sendo protegida. E até falando sobre os food trucks, para esclarecer também, lá na Paulista, que eu gosto e vai continuar. Só que não pode 1, 2, 3, 4, 5, 6 food trucks ocuparem indefinidamente. Você tem que ter um rodízio do processo. É isso que estabelece a lei. E, aliás, a legislação colocada pelo Fernando e de maneira correta. Só que as empresas ficaram. Tem que trocar. O prefeito regional da Sé conversou conosco a respeito disso. Vamos mudar de assunto e falar sobre os remédios, porque esse também foi muito falado aqui pelos nossos ouvintes, centenas de mensagens a respeito disso, as pessoas extremamente preocupadas com o fim aí das farmácias, das unidades básicas de saúde, UBS, AMAS e CAPS, e também com o que vai acontecer com os funcionários. Vamos até ouvir uma pessoa que a gente entrevistou essa semana. Então, o temor do técnico é ficar desempregado e também que vai ser prejudicada a população, porque nem todas as periferias têm grandes drogarias, porque a assistência farmacêutica ela é bem ampla, não é só entregar medicamentos. Nós fazemos a dispensação de medicamentos, orientamos o paciente a forma de armazenamento, como ele tem que tomar. Ainda tem os programas de TST, tabagismo, tuberculose, tudo isso é na farmácia, né, das unidades. Bom, só emendando a pergunta desse ouvinte, prefiro não se identificar, até porque ele é funcionário. Tem do Rogério, do Felipe, da Rose, muitas pessoas falando, e por que esse acordo apenas com grandes redes? A periferia será prejudicada, porque na periferia não há essas grandes redes. Realmente vai fechar as farmácias, as unidades básicas de saúde? Olha, Fabiano, nós estamos estudando, o secretário de saúde está aqui, depois até ele pode fazer uma entrevista específica para algum programa de vocês sobre este tema que é importante. Saúde é o principal problema da cidade, Renato. É o número 1, número 2 e número 3. Depois vem os outros problemas, mas é o problema mais grave da cidade de São Paulo. O principal nós estamos resolvendo, que é o programa do Corujão da Saúde, 456 mil pessoas esperando exames, foi a herança que nós recebemos. Conseguimos, do dia 10 de janeiro até agora, mais de 125 mil exames realizados em hospitais de ricos. Sírio-Libanês, Albert Einstein, Oswaldo Cruz, Beneficência Portuguesa, HCOR e mais outros. São 43 hospitais hoje conveniados do setor privado. População humilde e simples, que estava esperando há 14, 15, 16, 18 meses para exame, está sendo atendido em hospitais onde só os ricos participavam. O custo é rigorosamente igual, tabela SUS. Enfrentamos o problema em regime de solução. Nosso objetivo é regular em até 90 dias, coisa que tomamos bufetada de todas as partes, principalmente dos chamados especialistas, que isso não ia funcionar, que era mentira, que era balela, promessa de campanha. Está funcionando. Questão dos remédios, a mesma coisa, muita dúvida por parte de algumas pessoas. É um grave problema. Eu tenho ido, as minhas visitas surpresas, quando eu vou à UBS, o primeiro lugar que eu vou é na farmácia, porque eu sei que ali reside um problema. E ligo de lá para o secretário da Saúde a qualquer hora, ligo para ele, falo, está com problema aqui, estão faltando os medicamentos A, B, C, D, E, F. Ou situações ainda mais graves, frequentes. Aliás, depois do problema dos exames, este é o mais grave, depois tem outro problema da falta de médicos. Mas a resposta, também. Então, para os ouvintes, só para ficar bem claro, a gente até ouviu ontem o secretário já aqui, a nossa repórter ouviu, e ele falou que tudo está sendo analisado. Não há definição, assim, só para ficar claro agora, há definição ou não já do fechamento? Nós só vamos anunciar isso em definitivo com o projeto pronto, mas estamos caminhando, sim, para uma operação de capilarização da distribuição. Não tem necessidade, primeiro que as UBSs, eu tenho muito respeito pelo rapaz que fez aí a observação, funcionário público, não tem problema nenhum. De perder emprego, não vai perder, imagina, nós não vamos fazer isso com ninguém. Ele tem todo o direito de expressar a sua opinião. Vão ser remanejados caso fechem as farmácias. Aí sim, o remanejamento e vão para o setor privado, vão trabalhar nas farmácias, não vão perder o emprego, vão trabalhar nas farmácias. Quem sabe até com uma remuneração melhor e com condições melhores do que a própria prefeitura pode oferecer. Aliás, certamente terão e vão manter os seus empregos, só que no setor privado. Agora, a capilaridade, aí eu tenho que fazer uma pequena contradição em relação a você. A capilaridade das redes de farmácias é na cidade
inteira. Não fui eu não, prefeito. Ou foi Foram os ouvintes, ouvinte. eles Não é muito verdade preocupados. isso. Por exemplo, você vai Não é verdade. numa periferia, não tem Não é uma verdade. Drogazil lá. Não é só Drogazil. São 14 grandes Às vezes redes são de pequenas farmácias, né? Vai chegar lá. Todas as redes têm farmácia. Onde tem negócio, tem o pequeno, tem o médio e tem o grande. De farmácia eu entendo hoje. Foram 293 visitas à periferia, o que você mais encontra em periferia. Farmácia, açougue e cabeleireiro. E padaria. Boteco, vai lá que você vai ver. Boteco, padaria. mais padaria também. Tem padarias excelentes nos extremos da cidade. Então, só para ficar claro isso para quem está nos ouvindo. A capilaridade, repito, isso está sendo estudado, mas com uma boa possibilidade de ser implantado. Você vai ter do lado da sua casa, muito mais próximo da sua casa, os seus medicamentos. Primeiro vai ter o remédio. O que adianta você ter a farmácia e a farmácia não ter remédio? Não adianta nada. Outra coisa, a UBS fecha, não é 24 horas. A maioria das farmácias operam 24 horas, ou operam em horário estendido. A UBS, 6 horas da tarde, fecha. E o que adianta você ter a farmácia sem remédio e fechada? Pelo que o senhor está falando, então, vai fechar, né? É só fechar aí direito o acordo com as outras farmácias, mas essas farmácias... Não é fechar, vai abrir. Você, ao invés de ter 30, 40 unidades, você vai ter 400, você vai ter 800, você vai ter 1.000. É uma forma mais fácil, capilarizada, sem o custo de logística, vai sair mais barato para a prefeitura. A prefeitura gasta uma fortuna fazendo estoque de remédio e muitos remédios que vencem. É lamentável verificar que no estoque, chegar lá, venceu o medicamento, você tem que incinerar o medicamento porque ele venceu. E paga um dinheirão de logística para levar remédios, quanto essa capilaridade a farmácia já leva todo dia. E o governo federal já faz essa experiência com as farmácias. Bom, só nessa linha do assistencialismo até, há uma outra polêmica aí do leve leite. Vai acabar mesmo? Não vai acabar. Está sendo requalificado. Isso tem que ter cuidado. Tem gente que está vendendo leite. Recebe o leite e vende. Você já viu denúncias, aliás, vocês já falaram aqui na CBN. Ora, a prefeitura gasta uma fortuna para o sujeito receber o leite e vender o leite, porque tem o leite excedente, e faz a venda do leite, como está acontecendo, em prejuízo daqueles que precisam do leite. Então está sendo requalificado. Vai receber o leite quem precisa e no limite do necessário. O que? Até 2 anos? Porque hoje é até 16 anos. Não vai ter. Uma criança de 16, um adolescente de 16 anos precisa receber leite? Fabiola, enquanto crianças que precisam de 1 ano até 4 anos ou 5 anos precisam do leite, vão ter dificuldade para ter leite? E um grandalhão de 16 anos precisa receber leite? Então vai limitar em 2 anos mesmo? Vamos estabelecer. Não, isso, o secretário da Educação, o Alexandre Schneider, está estudando isso também com cuidado e deve anunciar. Aliás, eu pedi a ele que anunciasse, se possível, até o final da semana que vem, ou no máximo na outra, para deixar isso muito claro. Mas a princípio a sua ideia é até 2 anos? É requalificar. Eu não quero te dizer porque isso ainda está em estudos. Poxa, dá uma notícia em primeira mão aqui pra gente, tem prefeito. Outras, eu vou te dar. Mas o que não tem sentido é um rapagão de 15, 14, 16 anos receber leve leite, né? Ao longo da conversa aqui, algumas vezes falamos em 2 anos, o senhor várias vezes usou a expressão 4 anos. No entanto, quem acompanha de perto o dia a dia da administração percebe que a maioria das suas metas, dos seus cronogramas, todos são mais curtos. Realizar em 6 meses, realizar em até 1 ano. O senhor é um homem que tem pressa. E muita gente percebe também, há quem diga que o senhor está preparando o seu vice, Bruno Covas, para assumir. O senhor já disse que não tem interesse na reeleição. Eu lhe pergunto, o senhor admite deixar a prefeitura para concorrer a governador no ano que vem? Nato, eu vou responder com toda a clareza. Primeiro, o Bruno já é prefeito, ele foi eleito comigo, ele tem a mesma votação que eu tive. Ele abriu um sorrisão ali, ó. O Bruno gostou. Ele gostou da brincadeira ali de assumir a prefeitura. É rádio, as pessoas não estão vendo, mas nós estamos contando. O Bruno gostou. A imagem dele as imagens estão aí, pode pôr as imagens. E aí, prefeito, vai ou não? O Bruno é tão prefeito como eu. Aliás, ele é prefeito de 32 cidades, são 32 prefeituras regionais. Ele é mais prefeito do que eu, inclusive, porque ele tem 32 prefeituras regionais. Eu fui eleito para ser prefeito por 4 anos, e nós vamos prefeitar por 4 anos. Então, agora comigo é acelerado, eu sou rápido. Por quê? Porque as pessoas têm necessidade, têm urgência, a cidade perdeu o senso de urgência. Imagina se eu vou fazer um programa, olha, tem um problema do remédio. Quem sabe no 4º ano eu resolvo. Então o senhor garante aqui que não vai deixar a prefeitura para concorrer ao Estado? Eu fui eleito para ser prefeito e eu estou sendo prefeito. O senhor pode acelerar, o senhor é uma pessoa bastante assertiva, mas nós estamos pedindo uma resposta curtinha. O senhor admite deixar a prefeitura para concorrer a governador? Serei prefeito 4 anos. Eu fui eleito para ser prefeito. Eu não fui eleito para ser candidato. E para disputar a presidência? Presidência da República, Geraldo Alckmin.
O senhor sonha em ser presidente da República um dia? Eu sonho em ter um país melhor, mais justo, um país muito melhor do que esse legado que deixaram para nós nos últimos 13 anos. Sim, mas a pergunta é clara. O senhor gostaria de ser presidente da República? Eu gostaria de eleger um grande presidente da República e, se Deus quiser, vou eleger em 2018, eu e os brasileiros, Geraldo Alckmin. Isso porque o senhor não é político, né, Ferreira? Não sou mesmo. Aliás, tem gente falando que ele parece nisso, Jânio olha Quadros. só, uma perguntinha extra. Pelo amor de Deus. Com todo respeito ao Jânio. Não se inspira nele, não? Minha inspiração é o Michael Bloomberg e Geraldo Alckmin. O senhor se elegeu em 2016 junto com outras pessoas que se apresentaram à população como não políticos, num ano em que foi bom para as pessoas se apresentarem, rendeu se apresentarem como não políticos, porque os políticos são muito desgastados. Muito bem, não só aqui, nos Estados Unidos, o maior exemplo, se elegeu alguém que se apresentou dessa maneira ao eleitorado. Tinha curiosidade em saber o que o senhor está achando dos primeiros passos da presidência de Donald Trump e se o senhor concorda com as restrições à imigração tais como foram colocadas lá. Não concordo, não tenho identificação com Donald Trump, respeito, ele foi eleito democraticamente, mas não é uma figura pela qual, se você tem admiração, não tenho. E as medidas restritivas à questão dos imigrantes são um erro crasso, social, econômico, institucional. A América, eu morei lá, eu estudei nos Estados Unidos e fui como imigrante, fui estudar em Washington. Sempre foi o país mais democrático do mundo, recebendo e dando oportunidade às pessoas, sempre com a disciplina americana, mas esse foi um dos grandes valores da democracia americana, que está perdendo. Essas medidas do Trump, eu espero até que ele possa compreender o tamanho do erro que ele está cometendo. A América foi construída com o trabalho, o esforço e o suor de imigrantes do mundo inteiro. Um grande equívoco que ele está cometendo. Quem morou nos Estados Unidos como eu, não sei se você teve a oportunidade de viver lá ou passar uma temporada, ou você, Fabíola, você sabe desses valores. Eu acho que o Trump exagerou na dose, evidentemente a proteção de fronteiras, os cuidados, principalmente em relação a potenciais ataques, etc. Eu considero isso natural, mas houve um exagero de medidas e a reação mundial é absolutamente sólida e razoável diante de uma medida tão drástica. E do ponto de vista de economia, acho também que certas medidas de confronto a políticas que o Barack Obama implantou podem representar também equívocos e ter um preço muito caro para a América, para os Estados Unidos. Prefeito, vamos fazer um jogo rápido aqui, que tem muitas questões, eu acho importante. Saiu uma decisão da Justiça mantendo a proibição do aumento da integração do ônibus. Se a Justiça mantiver isso, poderá vir aí um aumento da tarifa básica, da tarifa comum de R$ 3,80? Já houve uma outra medida. É tão rápido esse processo que já houve uma outra medida da Justiça liberando. Já houve, se você olhar isso, se você entrar, já tem essa outra medida. Não, mas não aqui na cidade de São Paulo, sim nos ônibus intermunicipais. Da capital paulista continua proibido. Mas ainda tem ainda está sob júdice. Tem mais uma medida judicial para ser... Não, tem várias, mas a pergunta é, se a Justiça mantiver isso, se for realmente proibido, o senhor pode ter que voltar atrás da sua promessa e aumentar a tarifa comum? Não, a tarifa vai continuar em R$ 3,80. Para ser bem claro, direto e objetivo. Nesse ano ou nos 4 anos? Não, 4 anos não, aí seria uma responsabilidade fiscal, mas neste ano. Congelamento. Neste ano por quê? Tem uma razão para isso também, Renato. É um ano nós estamos vivendo um período de 3 anos de profunda recessão. 2.200.000 brasileiros estão desempregados na capital de São Paulo. 13 milhões de brasileiros desempregados no país. Não tem a menor possibilidade de você imaginar que com 2.200.000 pessoas desempregadas e outras cerca de 3 milhões de pessoas em subemprego, você aumente a tarifa de R$ 3,80 para R$ 4,40. Não dá, a pessoa não tem condição. Bom, muitos ouvintes reclamando de aplicativos, né? Em que peta o controle da prefeitura dos aplicativos como o Uber? Já sabe quantos carros tem de Cabify, de Uber e outros aplicativos? O senhor já se reuniu com empresas, inclusive, que podem entrar no mercado. Qual é o controle que a prefeitura tem disso? E mais, como a prefeitura faz a fiscalização? Tivemos um caso gravíssimo essa semana de um sequestro relâmpago. Há situações em todas as partes, situações ruins e condenáveis, mas não é por uma ou duas ou três, ou pelas exceções, que você vai fazer a condenação do todo. Seria o mesmo que eu imaginar que um taxista que por alguma circunstância atendeu mal ou agrediu alguém, que eu vou condenar toda a classe dos 38 mil taxistas de São Paulo. A mesma coisa em relação aos uberistas e os aplicativos. A gente chama de Uber, mas já tem 4. E aí está chegando mais 1 ou 2. É preciso ter cuidado. O que é importante é ter regulamentação adequada. Não pode o taxista ter toda a regulamentação e um ônus pesado de fiscalização
e os aplicativos não terem. Então, o nosso secretário já foi instruído, o Sérgio Aveleda, que está aqui nos acompanhando, para estabelecer um programa de equidade, para permitir o trabalho. Essas pessoas são trabalhadores também, eles e elas, são muitas mulheres. Você sabe também. Quantos carros tem? Porque essa era uma dúvida. Até a gestão passada não tinha conseguido essa informação de quantos carros nós temos hoje atuando. O secretário pode dizer... Sabe quantos carros, secretário? 50 mil do Uber. De todos os aplicativos, 50 mil. E dos táxis são entre 38 a 40 mil, porque tem também os cooperativados. Ontem até eles estiveram conosco, aliás, uma segunda conversa, muito boa, por sinal, muito serena e muito tranquila, como tem sido as nossas conversas. Vai ter alguma ajuda para o táxi? Eles reclamam de uma queda de 50% no movimento. O senhor pretende fazer alguma coisa para ajudá-los? A maior ajuda é a economia brasileira melhorar. A segunda é diminuir um pouco o peso das taxas que são impostas a eles, que são pesadas demais e influem no desempenho deles também. E vai ter Estamos estudando, vamos. Eles fizeram ponderações em algumas das taxas, eu não quero anunciar agora, porque nós fizemos esse entendimento com a direção dos sindicatos. Mas o senhor já pode falar então que vai reduzir a taxa do táxi? Algumas serão reduzidas, sim. Uma notícia. Porque elas são injustas, elas são pesadas demais, pela mesma razão. Sentimento de desemprego, de alta inflação, de dificuldade econômica, não faz sentido você ter taxas que no passado talvez fossem justas, agora não são mais. Só nessa linha de carro, antes de passar para a Renata novamente, inspeção veicular, volta quando, como e onde? Estamos estudando. Eu não sou contra, aliás, eu disse isso para você aqui quando você me perguntou ainda na campanha. Nós estamos seguindo um pouco a trajetória do governo do Estado nessa linha. A única coisa que eu já disse é que nós não vamos cobrar pela inspeção veicular, ou seja, nós não vamos cobrar. Então esse é um assunto que está em estudos, vamos caminhar isso junto com o governo do Estado de São Paulo e muito em breve, tendo uma decisão, nós vamos anunciar. Tá, mas não, por enquanto nada fechado. Não, nada fechado. O Estado é que está conduzindo esse processo. Prefeito, de volta ao seu desejo de ser visto como gestor e não como político. No entanto, no primeiro dia da sua administração, o senhor acabou por apoiar para a presidência da Câmara Municipal um representante do chamado Centrão local, o vereador Milton Leite, contra um candidato do seu próprio partido. O que há de novo na sua relação, na relação da prefeitura com o legislativo municipal? O senhor confia plenamente no vereador Milton Leite? Confio na Câmara Municipal e também no trabalho do Milton Leite, assim como confio muito no trabalho do Mário Covas Neto, do Zuzinho, que decidiu manter a sua candidatura. Eu tinha avaliado que talvez não fosse conveniente, face, vamos dizer, os próprios movimentos da Câmara. A Câmara é um poder independente, o Poder Executivo não exerce pressão sobre a Câmara Municipal e nem tampouco sobre o Poder Judiciário nas suas diferentes instâncias. Foi uma decisão da Câmara e, aliás, ele foi eleito com a maioria absoluta, eu diria quase que esmagadora dos votos de todos os partidos que compõem a nossa base aliada e os dois partidos que nos fazem oposição na Câmara, o PSOL e o PT, que recebeu votos também do PSOL e do PT. E o Zuzinha, volto a mencionar, que é o Mário Covas Neto, é um excelente ser humano, um excelente parlamentar como vereador, manteve a sua decisão, aliás, foi coerente do ponto de vista, olha, eu sou candidato, vou ser candidato até o final, recebeu só o voto dele, mas isso não tira a sua dignidade, nem o seu valor e muito menos a sua importância. Bom, tem até uma questão aí relacionada ao presidente da Câmara, que ele falou a respeito da mudança da CEAGESP, né? O senhor é a favor da transferência? Totalmente a favor. Eu já me manifestei a esse respeito. A CEAGESP não tem a menor condição de permanecer onde está. Tem muito respeito pelos permissionários que lá estão, mas não há a menor condição da CEAGESP continuar onde está. Ela tem que ir para uma área que desobstrua as marginais, o volume de caminhões, e permite, inclusive, o resgate dessa região. Essa região foi deteriorada, já temos ali uma Cracolândia, quantidade expressiva de pessoas em situação de rua, ratos, prostituição em torno do SEASA. É uma degradação. Eu respeito muito, aliás, gosto, inclusive, do ambiente onde você tem as frutas, as verduras, as flores, etc., mas em outra área, numa área maior, onde você não interfira no trânsito com centenas de caminhões pelas marginais. E vai melhorar a situação também dos permissionários. Eu sei que é duro para quem está habituado a 10, 15, 20, 25 anos fazer isso, mas numa outra área, junto ao Rodoanel, eles terão mais facilidades, mais espaço, mais conforto, mais segurança. E a cidade vai sofrer menos. Bom, prefeito, a gente acho que em uma hora conseguimos responder muita coisa aqui, mas ainda ficou muita coisa. Vou encaminhar para sua equipe. O senhor se compromete aí a responder para os nossos ouvintes as principais questões. E aguardamos aqui numa próxima entrevista, quem sabe com plateia, até para a gente poder conversar mais. Fabiola, olha, conte sempre comigo. Renata, obrigado, prazer em reencontrar você depois de algum tempo, que eu não te vejo pessoalmente.
Respeito muito o seu trabalho. Fabiola, que eu acompanho cotidianamente aqui na CBN. Queria aproveitar para dar um abraço no Ricardo Gandu, que chega agora para dirigir todo o jornalismo do sistema Globo de rádio, um grande profissional, conheci lá no Estadão como diretor editorial, e toda a equipe técnica e os profissionais que nos acompanham diariamente. Aliás, senti falta de repórter hoje, primeira vez que não foi o repórter da CBN. A pauta estava concorrida hoje no dia de plantão, mas prefeito. Senti falta. Até comentei com o Fábio Santos, poxa, cadê a CBN? Não está aqui. E queria só terminar dizendo que eu fiquei muito feliz também com a notícia que a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, deu hoje, onde eu não conheço essa pesquisa, onde a nossa gestão foi considerada boa, ótima por 48% das pessoas consultadas, regular por 27%, análise de pesquisa a Renata sabe fazer muito bem, e a mesma sondagem mostrou outras dois personagens importantes com uma condição bem abaixo. Eu fiquei feliz porque isso é a razão do nosso trabalho, é isso, é a população. É um comunicador. Muito obrigada, prefeito, por estar aqui. Prefeito João Dória participando conosco aqui do CBN São Paulo. Renata Lopretti, muito obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço a vocês. Bom, e assim a gente termina o CBN São Paulo de hoje. Participaram conosco também Gabriela Gonçalves e Pascoal Júnior. Apresentação, Fabiola Cidral. Muito obrigada pela sua companhia, sua audiência. A gente se encontra segunda-feira às 9h30. Até lá.